Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Nessa aula de hoje, provavelmente vai ser a última do módulo 27, depois a gente já vai começar a mexer com banco de dados. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre sessões, para que serve e um exemplo prático de uso, tá bom? Então, na última aula a gente fez o seguinte, só recapitular aqui, vou até mostrar para vocês um macete. Olha só. Eu venho aqui no cadastro do usuário, vou recuperar o meu usuário. Eu fiz manualmente, tá? Recuperei dali. Minto, vou deixar ele aqui. Já vamos fazer direto, ó. Vamos chamar o controller. Usuário controller excluídos. Então, olha só, eu não loguei no sistema. Eu entrei direto no excluídos. Se eu tentar entrar no sistema, ó, venho aqui no aulas, vou na pasta 27, já cai no sistema, vou tentar logar, não consigo, usuário sem incorreto. Por quê? Porque quando eu apaguei o meu usuário, automaticamente o meu e-mail não é mais sidney@cibras, é *sidney@cibras. Então, quando a gente colocou esse asterisco no começo, automaticamente o usuário já não está mais ativo. Essa pessoa não vai mais conseguir logar. Lógico que se ele souber do macete, você pode vir aqui, põe um asterisco antes do nome e ele vai passar. Né? Não é o caso, até porque a gente não faria isso no dia a dia. Mas é só para mostrar o seguinte, se eu colocar o URL direto aqui, eu consigo entrar na lista de excluídos e venho aqui e restauro o meu próprio usuário. Já restaurei. Então quando eu voltar aqui eu consigo logar normal. Então eu burlei o sistema e consegui acessar sem ter permissão. O que nós vamos fazer agora? Entender um pouquinho para que servem as sessões, tá? Quando a gente trabalha com as variáveis, ela só funciona dentro do meu arquivo. Então, por exemplo, eu criei uma variável aqui e eu só consigo ter acesso a essa variável dentro do próprio arquivo. Ou se eu fizer um require, como a gente fez aqui na classe usuário. Então, eu estou importando os dados de um arquivo para o outro e eu vou ter acesso do mesmo jeito. Mas vamos supor que eu estou aqui, ó, eu quero apagar esse usuário, né? Ele vai chamar o controller passando o apagar, e aí eu tenho que informar os dados aqui em cima, na minha URL. Por quê? Eu poderia setar o próprio usuário no arquivo que eu estou, no controller, e já pedir para apagar. Só que quando eu troco de um arquivo para o outro, aquela variável não existe mais, porque o arquivo vai ser recarregado. Então o que vale é o novo arquivo. Quando a gente trabalha, né, com o GET aqui em cima, ou com o POST, se é formulário, eu consigo transferir os dados de um arquivo para o outro. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Quando eu trabalho com sessões, é como se eu estivesse criando uma variável que eu consigo enxergar ela em qualquer página, porque essa variável está na memória, vamos dizer assim, do navegador. Então ele é que vai armazenar essa variável e não mais o meu arquivo em PHP. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui como que a gente faz para usar isso. Eu vou fazer uma verificação para não deixar o usuário acessar o sistema se ele não tiver logado. Então eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui no meu controller, vamos lá na parte na classe do usuário, vamos na parte do login, vamos ver aqui o acessar, eu sei que é o último, está lá embaixo, ó, então está aqui embaixo, certo? Se o usuário e a senha estiverem corretos, ele está retornando verdadeiro. Então aqui, além de retornar verdadeiro para a tela de login, minto, aqui está certo, vou deixar só verdadeiro. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no meu controller, usuário controller, vamos olhar aqui onde ele verifica se eu estou logado. Aqui, ó, acessar. E aí, se o usuário e senha estiver certo, ele está me mandando para a lista, certo? Se não, ele me devolve para o index. O que eu vou fazer aqui, ó? Se tiver certo, antes de mandar para a lista, eu quero que ele faça isso aqui, ó, session. Então, igual tem o get e o post, underline $get, $post, eu tenho um $session, que ele vai guardar um array de dados. E eu vou pôr assim, ó, vou criar um atributo aqui dentro desse array. Ele vai ser lá, vai estar na posição do array. Eu vou colocar assim, ó, usuário logado. E vou falar que ele é igual a true, ou seja, é verdadeiro. Tá? Se não, aqui ele vai falar que é falso. Então é como se eu tivesse criado uma variável que eu consigo enxergar de qualquer lugar.
Só que para eu usar o session, no arquivo que eu estou acessando ele, a primeira linha dele, eu tenho que usar uma função chamada session underline start, para ele saber que está trabalhando com sessões. Tá? Então dei um session underline start no começo do meu controller, e lá embaixo, onde eu validei o login e a senha, eu coloquei session, criei um atributo aqui como usuário logado, que vai ser verdadeiro ou falso. Tá bom? Aqui em cima, como eu não quero que esse usuário acesse, né, eu não quero que ninguém enxergue direto aqui no meu controller, eu já posso até fazer essa validação nele. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro nós vamos impedir que o usuário abra a tela, por exemplo, de cadastro. Então eu venho aqui, ó, no meu front-end de cadastrar, no começo dele, eu vou colocar aqui, ó, PHP session underline start. Então estou iniciando a minha sessão. E aqui eu vou fazer uma validação. Qual vai ser essa validação? Se for negado, né? Se o usuário não estiver logado, porque como ele retorna um verdadeiro ou falso, eu só verifico isso aqui, ó. Se isso aqui não for verdadeiro, ou seja, se ele for falso, eu quero que ele faça o seguinte, ele vai me direcionar header location index PHP. Então, se ele não tiver logado, simplesmente ele vai direcionar a página para o index PHP. Vamos tentar acessar aqui o usuário cadastrar, só para ver o que acontece. Olha lá, já não deixou. Estou no controller, o controller está funcionando, né? Se eu tentar ir no cadastrar, ele me leva para a tela de login. Agora, se eu fizer o login, o meu acho que ainda não recuperei, né? Vamos ver. Ainda está apagado. Eu vou recuperar ele aqui só para a gente ter a funcionalidade. Agora eu consigo logar e consigo entrar no cadastro. Beleza? Ó, vou apagar, vou sair. E assim, quando eu entrar na tela no index, então eu vou fazer o seguinte. Quando eu vier aqui no meu index, automaticamente eu vou fazer isso aqui, ó. Session start e vou atribuir um valor falso para ele. Então ele já começa com o usuário logado igual a falso. Tá? Opa. Agora, então já deu logado igual a falso. Daqui ele vai chamar o controller. E agora vamos ver, aqui também já deu um session start. E aqui o cadastrar já está validando. Então vamos tentar entrar no cadastrar burlando o sistema, tá? Eu estou aqui no controller, eu vou copiar o index. O index não, o endereço. Vem aqui, ó. Ele não deixa. Então se eu tentar burlar o sistema, ele vai ver que eu não estou logado. Tá? Vamos ver porque... Deixa eu sair... Ah não, tem que fazer nas demais telas. Então, em todas elas aqui, eu vou copiar e colar. Eu poderia colocar de várias formas, tá? Poderia criar já lá no usuário, poderia criar um arquivo inicial aqui que seta ele para... Depois só dar um require nele. Aliás, vamos até fazer isso. É uma outra forma de fazer, tá? Vou criar um arquivo chamado check login. .php e dentro dele eu vou fazer essa verificação. E aí, no meu usuário cadastrar, eu só vou dar um require no check login. Depois eu vou na tela de edição, faço a mesma coisa. Vou na de pesquisa também.
e no de salvar em Excel também. Poderia ter posto dentro do outro, mas vou deixar assim só para padronizar, tá? E no controller também. Opa. Aqui eu já tinha o bloco, então não preciso disso. Padronizar esse aqui igual a esse. Vamos testar. Então vou sair do sistema, tentar logar. Opa, não logou. Deixa eu ver o banco como é que tá. O meu ainda está excluído. Então vou recuperar e vou salvar. Loguei, fiz a lista, vim no excluídos, não tem nada. Vou excluir aqui o Gabriel. Eu vou excluir o Leandro. Se eu vier no excluído, foram apagados, né? Se eu vier no cadastro, vou cadastrar um aqui, Maria, opa, Maria da Penha, que o pessoal já treme, né? Maria da Penha, @ig.com, 9999. Mandei gravar, não quero ver nada. Aqui também poderia direcionar para a lista, mas assim tá bom. Então tá aqui, ó, Maria da Penha. Vou fazer a pesquisa. Encontrou. Vou no excluídos, já tenho 2 aqui. Vou pedir para exportar para Excel. Vamos ver. Tem que trazer os excluídos e os não excluídos, tá? Deixa ele carregar aqui. Então, assim, basicamente essa questão do session... Ah, não, desculpa, eu estou trazendo a lista. Então, ó, poderia criar uma nova lista dos excluídos também para trazer. Mas como a gente está trazendo o mesmo da lista, esse mesmo resultado aqui, automaticamente quando eu exportei para Excel, ele já vem só o que não está na lixeira. Tá? Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da necessidade do cliente. Se o cliente quiser um relatório só do que tem na lixeira, aí a gente poderia criar um novo e exportar aqui para Excel. Tá bom? Se eu clicar no sair, ele volta para a minha tela de login. Então, basicamente, o session, o que ele faz? Ele cria como se ele estivesse criando uma variável que fique sendo controlada pelo navegador. Então, não importa em qual arquivo eu estou acessando nesse momento, essa variável acompanha, porque ela está na memória da minha sessão do navegador. E aí eu consigo acessar esse valor toda hora que eu quiser. Tá? E para eu recuperar, a gente já fez o teste aqui no check login, ele só verifica se a sessão se o usuário está logado ou não. Eu poderia colocar aqui também igual a true, né? Ou se ele fosse igual a false, que como se fosse um array normal, como qualquer outro. Tá bom? Então é isso. Agora o nosso sistema está bem completinho, fazendo todas as funções do CRUD. Faz uma lista, faz um cadastro, pesquisa, com alteração, com exclusão. Não quero salvar, então alterou o nome. Depois eu posso excluir o nome. Uma lixeira com restauração de dados da lixeira. E exportando esses dados para Excel. E também validando a questão das sessões para impedir que a pessoa acesse a URL direto. Então agora a gente sim está com o nosso CRUD completo. E nas próximas aulas a gente já vai trabalhar com um projeto com banco de dados. Primeiro eu vou deixar um exercício na próxima aula, então vai ser um exercício bem completinho para vocês fazerem, e aí em seguida a gente começa com banco de dados e depois vamos trabalhar no nosso projeto real mesmo, que aí já é um projeto usando banco de dados, usando a parte de mobile, nós vamos criar uma interface mobile também, então vai ser bem bacana, tá bom? Então pegue firme nas aulas aí, mantenha-se focado nos estudos, coloque um objetivo, uma meta para você mesmo atingir, não desanime. E do mesmo jeito que eu estou montando várias aulas na semana, tente fazer todas elas na semana para não deixar acumular conteúdo. E se tiver dúvida, não esquece, posta lá nos comentários e deixa o seu like também para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.